Foi isso que eu falei, que a palavra ficou fantástica no meu coração. Conectados para conectar. Eu falei, meu Deus, isso é minha vida. Eu vivo em cima disso. Conectados para podermos conectar. Isso é evangelho, cara. Ninguém está procurando aí na face da terra uma religião, uma filosofia, uma ideia legal, para que possa ser convencido. Isso, o mundo está cheio. Nós precisamos estar conectados com o Senhor, para podermos conectar outras pessoas ao Senhor. Amém? Então vamos começar lá de trás, para podermos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Nessa noite, vai ser tremendo. Inclusive eu demorei um pouquinho mais, porque eu estava batendo uma poesia, que eu vou recitar não, vou ler para vocês hoje. Amém? Vamos lá. Abram comigo em Mateus capítulo 28, versículo de número esqueci. Mateus 28. Mateus 28, versículo de número 16. Quem achou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Quantos creem nisso? Que situação é essa aqui? É a situação que o nosso Senhor havia morrido, ressuscitado, aparecido para os discípulos, e chegou para eles e falou assim: olha, eu tenho um mandamento para vocês: ide e fazei discípulos de todos os povos. Amém? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus aí aparece de novo para eles, e começa a pormenorizar esse mandamento. Vamos lá comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 6. Quem achou, diga glórias a Deus. Quem não achou, peça misericórdia como eu. Estou chegando. Atos 1, 6. Diz assim a palavra do Senhor: então os que se haviam reunido lhe consultaram o Senhor: será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Aí veio uma direção muito clara do Senhor e lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis o quê? Bota a mão no teu mão e fala assim: power. Receba power. Estou dando uma de William. Por falar em William, já vou deixar avisado aqui, já falei com o Pedrão, do dia 9 ao dia 13 de abril, uma semana antes da Semana Santa, pastor Ademar de Campos e Raquel Novaes, lá no Ministério Palavra Viva, fazendo um congresso de adoração. Estão convidados já, vai ser tremendo. É poder de Deus do começo ao final, e se Deus assim permitir, no domingo, último dia, nós vamos fazer a gravação do nosso CD e DVD. Se Deus assim permitir. A gente começou a fazer os estudos lá, e é tanta luta, é tanta coisa para fazer, cara. São 8 louvores, meu Deus do céu, até agora tem 4 prontos. E nós temos lutado demais. Mas o Senhor é Deus, posso ouvir aleluias? O justo caminha pela fé. Então, do dia 9 ao dia 13 de abril, Ademar de Campos, William Andrade, Apóstolo Sandro, Raquel Novaes. E no sábado e domingo é de manhã e de noite, tá? À tarde para descansar, de manhã e de noite, oficina de adoração lá no Palavra Viva. Já estão avisados. Aqui no versículo 6. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis o quê? Não, fala para o teu irmão: power. Quando o Espírito Santo descer sobre vós,
e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quantos creem nessa palavra? Diga, oh, glórias a Deus. Vamos lá, o que é o evangelho? Qual é o chamado nosso? Isso aqui é muito lindo, eu tenho certeza que no mínimo você vai sair daqui muito incomodado com essa palavra. Incomodado, inconformado com você mesmo, dizendo assim, crente Zé Ruela, eu não quero ser mais. Não quero ser mais, eu não aceito mais isso na minha vida. Bem, Jesus Cristo chega para um cara chamado Pedro, vamos tomar só a vida de Pedro hoje, e fala para Pedro assim, apareceu para Pedro, aliás, agora em fevereiro está lançando um filme maravilhoso, O Filho de Deus, Son of God, são 2 filmes maravilhosos, tanto o Filho de Deus, que é Jesus, e foi a Warner Bros. Que está fazendo, e estão mostrando os milagres, como é que foi que aconteceu, fantástico. A hora que ele faz um milagre, parece até que o Maracanã está lotado, aquela grito, maravilhoso, cara. E o outro é Noé, com aquele Russell Crowe, que vai fazer também um filmaço, então esse mês está muito gostoso. O Senhor vira para Pedro, o faz um chamado, e Pedro começa a caminhar com Jesus. Olha que interessante. Pedro começa a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, porque ficou impactado com a palavra do Senhor. A palavra de Deus por si só já é poderosa. Recitada, cantada, brincando com ela, já faz aquele efeito maravilhoso nos nossos corações, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que testifica com o Espírito de Deus que a palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós ouvimos a verdade do Senhor, a gente dá aquela balançada gostosa. Pedro balançou, mas balançou como muitos de nós balançamos no início da fé. Ó céus, ó terra, será que é verdade? Será que não é? Ele tem uma palavra eloquente, isso mexe com o meu coração, mas será que ele traz a verdade do Todo-Poderoso? Será que ele é ou não é o Messias? Será que ele é mais um profeta, mais um engano? E começa a caminhar. E Pedro, então, começa a andar meio período no ministério. Ao longo do dia ele caminhava com o Senhor Jesus Cristo e à noite ele juntava a galera e ia pescar. Por quê? Porque Pedro tinha suas funções. Ele era o chefe do porto, ele era pescador, homem rude, iletrado. E ele tinha que manter não só o porto funcionando, um porto aquela parada lá funcionando, como tinha que alimentar sua família. E Pedro sempre fazia esse esforço. Trabalhava feito um cavalo de madrugada e ao longo do dia caminhava junto com o mestre quando dava. Simboliza muitas vezes a nossa vida quando nós não temos uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus, amados? Bem, Pedro está caminhando e ao longo da caminhada de Pedro, nessa idas e vindas de Pedro, Jesus percebe que Pedro ainda não confia nele plenamente. E Jesus agora vai acabar com o ministério de Pedro, que não era integral, dupla jornada, vai acabar com a dupla jornada de Pedro. Jesus vem pela praia, aquela multidão empurrando Jesus, aquela coisa toda, e Pedro está chegando de barquinho à noite, chegando com o barquinho, lavando as suas redes, e Jesus olhando para a cara dele, falou assim: Pedrão, empresta o barco aí que eu preciso usar a palavra. Senhor, pelo amor de Deus, isso aí é seu. Jesus afasta um pouquinho, traz uma pregação, ministra para aquele povo que está na praia. Vira para Pedro e fala assim: filho, agora entra no teu barco e lança as tuas redes. Ele, se sou eu, né? Falo para ele assim: tu conhece muito bem a de carpintaria, irmão, porque de pescaria tu está por fora. Bom de pescar é à noite, de acordo com a lua, já é de dia, o peixe não vem. Mas Pedro não falou como Vitor, Pedro falou como alguém que já estava tendo uma caminhada com o Senhor Jesus, e falou assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nem uma carazinha, but, segundo a tua palavra, lançarei as minhas redes. E Pedro voltou para o mar da Galileia, que é uma lagoa muito grande, jogou a rede, e quando jogou e que ele meteu a mão, que ele foi puxar, ele não conseguiu puxar. Tamanha era a quantidade de peixe, e teve que fazer sinal para o pessoal da praia para poder correr, para poder socorrer. Quando eles conseguiram fazer a pesca, Pedro senta e começa a chorar e fala para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador vacilão do caramba. Porque hoje você, Senhor, tocou naquilo que eu tinha medo.
o sustento da minha comunidade e o sustento da minha família. Eu percebo que se eu caminhar contigo e tu lançar qualquer uma palavra, todas as minhas necessidades serão supridas. Pedro então começa a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, mas como todos nós, precisamos ainda de algo muito forte, muito tremendo, que é uma relação mais estreita com o Pai, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele mandou para a gente, ir e fazer discípulos, conectados para poder conectar. Pedro está tendo as suas experiências como nós temos tido todos os dias, mas as experiências ainda não são suficientes. E Pedro agora está junto com Jesus e começa a ouvir uma conversa, já passaram 3 anos, e Pedro viu coisas maravilhosas. Pedro viu o mar agitado, ele viu eles foram atravessar para Gadara, lá onde ele fez o milagre com o gadareno, e o barco agitando, aquela coisa toda, e Jesus dormindo no barco, e Pedro, como é que dorme num tempo desse, gente? Água em cima, que sono é esse, meu Deus? Acorda ele. Aí Jesus acordou, o que foi? O mar aí, vai morrer todo mundo. Aí ele falou assim: aquieta-te, mar, cala-te, vento. E aí Pedro para André: Cacetildes, tu já viu isso alguma vez? Ele não, quem é esse que até o mar e o vento dá ordem e obedecem? Em outra oportunidade, Jesus falava assim: passam vocês que depois eu vou falar com um pouquinho papai. Eu preciso conversar um pouquinho, pai, umas coisas que estão acontecendo aí. Eu encontro com vocês, o mar de novo agitado, e ao longo da madrugada, vem um fantasma todo de branco andando, e começaram a gritar: é fantasma, é o demônio do mar que veio para afundar com a gente. E Jesus solta uma palavra linda: calma, sou eu. E Pedro do barco disse: se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus lançou uma ponte: vem. Entendeu a brincadeira da ponte? A palavra de Deus é que te liga a promessa ao cumprimento dela. Vem. Ele sai do barco, começa a caminhar. E quando começa a caminhar, tem uma experiência maravilhosa. Quem aqui já andou sobre as águas? Ninguém andou sobre as águas? Fala para o teu irmão: que crente meio tigela que você é, rapaz. Fala para o teu: você não tem vergonha de dizer que é crente, não? Sabe por que eu falo isso? Porque a galera critica Pedro: mas ele olhou para a circunstância e começou a afundar. Pô, mano, o cara botou o pé para o lado de fora e foi, meu irmão. Poxa! Aí o Senhor falou assim: rapaz, não temas, creia somente. Entrou no barco com ele, continuou. E Pedro viu isso. Ele viu uma viúva desesperada andando com o enterro do seu único filho. E a vida encontrou com a morte. E a morte não prevaleceu, porque a vida disse ao morto: levanta-te e anda. E restituiu o filho àquela mãe. Pedro viu isso, Pedro teve experiências maravilhosas, mas ainda faltava algo na vida de Pedro, que não estava completo. Por que o pastor só fala que faltava algo? Porque se não faltasse coisa alguma, ele não teria negado o Senhor no final do seu ministério. Porque se não faltasse nada, ele não teria pipocado para aquela empregada e nem para aqueles servos que estavam à porta do templo. No final da vida do Senhor, que o Senhor está morrendo já, na grande ceia, o Senhor lança uma palavra na vida de Pedro, que Pedro falou assim: nem tu cumpre essa promessa, porque eu estou disposto a morrer por ti e vou contigo à morte até o final. Jesus falou assim: hoje mesmo o galo não canta 3 vezes, não canta sem que você me negue 3 vezes. Eu te negar? Estou até armado, compadre. Já botei até minha espadinha aqui, eu vou morar onde eu quiser, estou armado. Foram para o Getsemane morar, chegou a turma, Pedro falou assim: é agora que a chapa vai esquentar, que o pau vai quebrar. Pedro meteu a mão na espada e começou, veio o servo de mal, aquele ninja puro, pegou ele no pescoço, tirou o pescoço fora, pegou na orelha, Jesus virou para ele e decepcionou Pedro: embainha a tua espada. Pedro: falei para o Senhor lá na ceia, que eu estava disposto a morrer pelo Senhor, o Senhor manda guardar minha espada. Faltava alguma coisa ainda na vida de Pedro. Pedro se decepciona, mete o pé, negou Jesus, sai dali, está vendo o seu Senhor sendo massacrado pelos homens,
chicoteado, vituperado, cuspido, aquela coisa toda. E para piorar, quando apertam ele, você andava com ele. Não, não sei quem é, nem o conheço. Depois de mais 3 vezes, quando nega na terceira vez, o galo canta e Jesus está passando assim, olhou para ele. Já pensou aquele olhar? O que foi aqui na vida de Pedro? Jesus está passando assim, eu não conheço aquele homem. Ele está passando lá. E o galo, cucurucuru, para você, Pedrão. E o Pedrão, caraca, o cara falou e aconteceu. Decepção, tristeza, negou porque faltava algo. Faltava algo que o Senhor prometeu para eles. Jesus ressuscita dos mortos, vem, a primeira coisa que ele faz, restaura a comunhão do Pedro e faz 3 perguntas para Pedro interessante. Pedro, tu me amas? Ou melhor, vamos falar isso no original? Pedro, tu me ágape? Não, Senhor, eu só te filos. É sério. A resposta no original é essa. Pedro, tu me ágape? Não, não consigo. Só filos. Pedro, tu me ágape? Não. Essa conversa no grego, ela tem 3 conotações. O amor do pai para o filho, o amor de Deus e o amor do homem para a mulher. O amor do homem para a mulher é o amor eros. O amor do pai é o amor ágape. E o amor filos é de um companheiro. Pedro negou Jesus porque o amor que ele tinha por Jesus não era o amor ágape de Deus, era o amor de um amigo. Jesus falou assim, Pedro, eu quero ágape. Eu falei assim, ágape eu não te dou, não tenho. Como é que eu vou te dar uma coisa que eu não tenho? A única coisa que eu posso te dar é filhos, o amor de um companheiro. Um companheiro morre até pelo outro, mas o que o Senhor tem para a minha vida é muito maior. Isso que o Senhor está querendo eu não consigo alcançar, caramba. Diga, eu só posso dar alguma coisa se eu tiver. Posso ouvir aleluias, amados? Fala para o teu irmão assim como Pedro. Na minha vida também está faltando algo. Fala, e esse algo eu vou receber nessa noite. Empurra o teu irmão e fala assim, você crê nisso em nome de Jesus? Quantos creem nisso? Vamos embora, vamos continuar caminhando. E ali ele está caminhando e Pedro aparece, depois Jesus aparece para ele ressuscitado e fala com Pedro, tu me ágape? Não, Senhor, só te filho. Pedro, tu me ágape? Não, Senhor, só te filho. Pedro, tu me ágape? Não, só consigo te amar com amor de amigo. Eu não consigo amar com esse amor que o Senhor tem, o amor de Deus, o amor que morre pelo próximo, o amor que morre sem conhecer, o amor que não espera coisa alguma. Eu não consigo, eu não tenho esse amor. Aí Jesus fala assim, apacenta as minhas ovelhas. É uma palavra profética. Aí, como o Senhor sabe que nós necessitamos e precisamos de alguma coisa, vira para Pedro e fala assim, Pedro, diga para o meu povo, permanecer em Jerusalém, Atos 1:8, até que do alto sejais revestidos de poder. Posso ouvir aleluias? Quando do alto vocês forem revestidos de poder, aí vocês serão minhas testemunhas. Não precisa pregar. Quando o poder do alto revestir vocês, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Simboliza Miguel Pereira, Estado do Rio de Janeiro, Brasil e os confins da face da terra. Posso ouvir glória a Deus, amados? Tá bom. Você esperou? Não, nem Pedro. Em Atos Apóstolos capítulo 1, nós vemos ali Pedro lendo a palavra de Deus sem aquilo que faltava, que era a presença forte do Espírito Santo. E Pedro faz uma oração tremenda e maravilhosa e fala assim, gente, segundo Isaías, era necessário que aquele que morreu, Judas, sem vergonha, que perdeu as suas entranhas nas pedras, alguém entrasse no lugar dele, e esse alguém para entrar no lugar dele, tem que ser como um de nós, que viu o Senhor Jesus Cristo, que caminhou com ele ao longo do seu período de 3 anos sobre a face da terra, e o viu morto naquela cruz. Então nessa noite está aqui, Matias e... Não, tem o nome dele, que eu esqueci o nome dele, vamos ler aqui, vê o nome do malandro aqui. Um era...
Matias e o outro era o... Quem acha aí para mim, gente? Porquanto continuou Pedro, está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar. Isso, versículo 20, sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. E é fundamental que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Eu sempre tenho que ler esse nome, porque eu sempre esqueço ele, impressionante. E orando afirmaram, tu Senhor, Alamanaias, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual desses 2 homens tem escolhido para assumir a vaga nesse ministério de apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sortes. Eu não sei se foi no dadinho ou se foi no pauzinho menor. Não sei, mas lançaram sorte sobre um ministério. Fala, como Pedro. Diga bem alto, como Pedro. Eu preciso de visão. Em seguida lançaram sortes quando a eles e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Eu te pergunto, quem foi Matias? Quem foi o grande Matias que assumiu o lugar deixado por Judas? Quem foi? Se eu não tivesse lido, nem você ia lembrar agora. Matias simplesmente estava ocupando o lugar de alguém que Deus haveria de trazer. Um tal de Paulo, apóstolo Paulo. Alguém ouviu falar em tal de apóstolo Paulo? Que escreveu as 14 cartas? Quem já ouviu falar em tal de Paulo? Então não se meta naquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus, Ele faz. Ele não precisa da gente. E Pedro, sem o poder do Espírito Santo, fez aquilo que nós comumente fazemos na igreja. O quê? Caca, aborrecimento, chatice, troço que ninguém merece. Negócio vazio, uma filosofia, uma ideia, um pensamento. O pastor Pedro canta legal, é legal lá em cima. Vai lá. É mais que vencedores, a igreja no monte. É só isso. É uma igreja que tem uma visão diferenciada. Mas qual é a visão? Quem que é mais que vencedores? Quando eu olho para você, eu vejo o que na mais que vencedor? É mais que vencedores. Até essa época o pessoal olhava para Pedro e via ele como um louco, maluco que seguiu um doido que teve aí na face da terra. Mas chegou uma época, em Atos Apóstolos capítulo 2, que a palavra de Deus diz que a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Pedro, e aquilo que faltava, acabou, preencheu. E aquele pipoqueiro, vacilão do caramba, que existia até agora, cheio do Espírito Santo, em Atos 2, ele abre a sua boca, e quando ele abre a sua boca, e é dia de Pentecostes, as pessoas que estavam ouvindo a sua voz, pelo Espírito Santo, ouviram e perguntaram: o que nós devemos fazer? Aceitar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E nasce a igreja só com 3 pessoas, 3.000 almas. 3.000 almas. E aqui vai a revelação que Deus tem para a tua vida. Diga: eu quero. Diga assim: eu quero aquilo que me falta no meu ministério, na minha vida cristã. Diga: lá em casa. Falei: eu quero receber nessa noite e viver os meus dias em cima disso, em nome de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a dar testemunho. 3.000 almas se convertem, a igreja começa a crescer, e acontece um episódio maravilhoso, que marcou a vida dele, nos deixou o exemplo, e que você vai começar a partir de hoje, dar para quem encontrar contigo. Atos Apóstolos capítulo 3,
Lama sorele calamanchuri calamassaia. Lamansuri alamachaya. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Mas o que eu tenho, o que está aqui, eu te dou. Qual versículo que eu estou? 6. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, soltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Até então Pedro não tinha aquilo que Deus havia prometido para ele. Mas em Pentecostes desceu sobre ele o poder do Espírito Santo. E agora ele falou assim: eu posso ser um pobre, eu não posso ter um puto no bolso, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o poder de Deus, eu sou a morada do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu tenho eu te dou hoje. O que é que eu te faço hoje? O que você tem para dar para os outros? Em termos de filhos de Deus, em termos de cristão dessa igreja, quando as pessoas têm um contato contigo, o que elas recebem de você? No caso de Pedro, recebeu um milagre. E de você? Recebe o quê? Essa igreja já era para estar entupida. Porque lá embaixo, a gente está tocando esse som, está faltando gente como Pedro, que pode não ter ouro nem prata, mas tem Deus dentro de si. E divide esse Deus com autoridade, com curas, com sinais, com milagres e maravilhas. É um homem que vive segundo a vontade do Pai. E eu quero dizer para vocês, se nós não vivermos isso da palavra do Senhor, as trevas vão continuar prevalecendo. Porque não somos igreja, Pedro. Somos um bando de Zé Ruela que se reúne 4 domingos, pô. Para ouvir uma palavra legal que não satisfaz. Isso não é evangelho, cara. O evangelho, onde ele entra, ele transforma. Ele impacta a vida das pessoas. As pessoas, caraca, tu já falou com ele? Tu já teve uma experiência com o cara? Tu já conversou com o cara? Porque, rapaz, a gente arrepia. Alguma coisa aconteceu essa semana. Eu vou contar um monte de testemunho para vocês sobre aquilo, a nossa influência na nossa sociedade. Na influência inflaia. Quase que não sai. Na nossa sociedade. Eu ia falar sociedade, garrou, eu pegou no tranco. Nós temos que influenciar da forma que Pedro influenciou. Posso ouvir aleluias? Da forma que Pedro influenciou. Nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. Muitas vezes nós não temos aquilo que Pedro tem. As pessoas vêm e começam a murmurar: ai, essa vida está terrível. A Dilma, cada vez que passa, aperta mais a gente. É imposto que paga, aí daqui a pouco vira o crente. É verdade. Uma pessoa murmura do teu lado: eu estou com uma dor de cabeça, já tem 3 semanas. Aí tu já experimentou Doril? Tilenol? Aí eu estou com um problema, preciso fazer uma operação em tal parte do meu corpo. Eu conheço um médico lá em Patidoféres, ou lá em Volta Redonda, que é tiro e queda. Muitas vezes falamos igualzinho os ímpios.
Nós não temos o remédio está com a gente, mora dentro da gente. Chegou o tempo de nós usarmos aquilo que Pedro está usando. Eu não posso ter nada, mas uma coisa eu tenho Deus, e eu tenho para te dar hoje. Aconteceu essa semana, uma irmã que teve um problema de hemorragia violentíssima, foi fazer um trabalho O caso foi o seguinte: o casal de macumbeiros se converteu lá em Vassouras, macumbeiro brabo e macumbeiro rico. Engraçado, macumbeiro rico é muito engraçado, porque eles se escondem, né? Eles não falam que é do candomblé nem da umbanda, não, falam que é da mesa branca. Eu também já fui espírita, estou falando isso porque eu já fui macumbeiro do catimbó, mesmo firme. Queria Deus, estava procurando Deus em tudo quanto é lugar. E era, não, porque a gente não tem, não. A gente é só mesa branca, Allan Kardec, a gente lê os livrinhos ali, e o máximo que nós fazemos nas nossas reuniões é dar um passe. E foi: esse passe dá para pegar ônibus? Não, mas é um passe. Um passe não serve nem para o ônibus. Então, entraram na igreja, trouxe uma palavra dessa, bum, bum, andando no peito do cara. O cara foi: não aguento mais. Foi ou não foi, brother? Eu quero aceitar Jesus. Eu quero, chega, eu quero aceitar Jesus. Coisa mais linda do mundo. Você quer, meu filho? Eu quero esse Jesus. Eu quero voltar para o Senhor. Aí, pá. E o cara começou um processo, recebeu uma palavra profética. Olha, filho, esse ano Deus está arrumando a tua casa. Em fevereiro, receba essa palavra. Eu do púlpito, desci do púlpito, fui falar com ele. Em fevereiro, uma porta se abrirá e você entrará no melhor do Senhor. Ele: mas só em fevereiro, nós estamos em novembro. Eu falei: filho, não sou Deus, eu sou só um canal, se vira com ele aí. Posso ouvir aleluias? E eles vêm meio barro, meio tijolo, pau quebrando dentro de casa, não sei o que, tal. Aí o senhor falou assim comigo: filho, manda fazer uma limpeza lá na casa deles, porque aquilo lá tem capeta até na ponta da orelha. Chamei o pessoal da intercessão e falei assim: dá um pulinho na casa do fulano e faz uma limpeza lá. Estou ligando para eles: não, a gente não está pensando, a gente está achando que não é bom fazer agora, a gente está pensando em casar primeiro, para depois. Não fosse: gente, limpa a porcaria das trevas aí dentro, porque reino dividido não pode subsistir. Enquanto houver base para Satanás atuar, as bênçãos vão ser roubadas. E as portas eram abertas e fechadas ao mesmo tempo. Era porta aberta e fechava. Ele queria entrar por ela e ia fechar. Falei assim: só depois da limpeza. Aí fizeram a limpeza. Quando fizeram a limpeza na segunda-feira e tiraram quilos de macumbaria, o pessoal: não é só mesa branca, espada de São Jorge, cavalo montado, tinha tudo que se possa imaginar lá. Limparam na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, foi empregado numa das melhores empresas de Vassouras como gerente geral. Você pode aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus? E eu dei uma ordem para a nossa liderança: por favor, amados, quando vocês acabarem de fazer a faxina lá, dá um pulinho na casa da irmã Julinha, que eu vou estar lá em oração. Eu preciso ungir cada um de vocês para que não haja retaliação. Tá ok? Foi todo mundo, só não foi uma irmã. De segunda para terça-feira, explodiu em hemorragia. Maneiro, fantástico. Explodiu em hemorragia. Marido apavorado falou assim: pastor, a minha esposa explodiu em hemorragia. Pô, mas ela deu mole, cara. Foi lutar com as trevas. Depois a gente faz uma reunião de oração, unge, porque a unção tem o poder de despedaçar o jugo. Ela não veio para a oração. E ela deu mole, ficou sem cobertura. Pô, pastor, e agora? Traz ela aqui para mim. Dá o óleo aí. Acabou a hemorragia na hora. Acabou na hora a hemorragia. Acabou na hora. Posso ouvir um glória a Deus, amados? Tanto é que nós vamos comer um bacalhau quinta-feira na casa dela, né, Pretinha? Esse bacalhau ninguém mentira, estou dentro dele. Faz parte, não é só roer o osso, né? Eu como bacalhau também. Posso ouvir um glória a Deus? E assim caminhando, esse cara, quando foi ontem, no evento que o brother fez lá na igreja, sábado maravilhoso de carnaval, estava lá ele, amarradão, feliz com a esposa, vi fotos no Facebook. Aí o pessoal: pô, novo tempo, Deus abençoe a vida de vocês. São pessoas que são impactadas pelo poder de Deus Pai. E as pessoas no mundo têm que nos ver dessa forma. E eu vou contar uma outra boa para vocês. Pastor, então quer dizer que a gente vai andar só no milagre? Não, não é só no milagre, não. É como diz o apóstolo Paulo: aproveitando todas as boas oportunidades que o Senhor cria. Fui comprar uma balança que eu estou acima do peso.
Aí, Simone, começamos a caminhar, para poder baixar um pouquinho a gordurinha, que a gente está ficando pesadinho. E a idade, quanto mais chega, mais difícil fica o metabolismo. É uma luta, prova. Fui comprar uma balança. Cheguei, fui comprar uma balança no cara assim, veio o dono da loja. Ô, Vitor, precisava falar com você. Eu falei, pô, não, Antônio, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, uma vez por mês a gente faz um sarau aqui em Vassouras. Eu falei, e o Kiko? E o que eu tenho com isso, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, e aí, o que tem? Aí ele falou assim, Vitor, no sarau, a gente faz uma poesia, a gente traz uma poesia, alguns tocam bandolim, outro toca violão, outro toca um violão clássico, o outro faz isso, faz aquilo outro, e a última vez que eu fui, eu trouxe uma oração de Paulo Coelho. Cada um fala daquilo que vive, irmão. Eu falei, é mesmo? Rapaz, oração linda. Não foi ele que fez aquela oração, não. Ele copiou de algum lugar. Eu falei assim, deve ter sido do capeta, só pode ter sido. Mas eu aqui na minha e tal. Vitor, você não quer? A gente nunca teve um evangélico no sarau. Você não quer participar do sarau? Mas na hora aqui, conectado para poder conectar. Hã? Quem entendeu, aplaude o Senhor aí. Falei para ele assim, ô Tony, e eu falei, e aí chefe, isso glorifica teu nome? Ele falou assim, mas na hora, a minha luz, onde tiver trevas, filhão, tu tem que entrar, é ali que vai brilhar a minha glória. Eu falei, falei, Tony, tô dentro, não sabia o que fazer, tô dentro, porque a palavra de Deus diz que quando forem colocados diante dos ímpios, não premediteis o que há de dizer, porque o Espírito na hora vai te dar. Conectado. Eu falei, Senhor, e o que eu faço? Fala para ele que você não vai fazer a oração de Paulo Coelho, não. Nenhuma oração que eles costumam ouvir. Você vai levar uma poesia. Aí eu falei, Tony, quando é que vai ser o sarau? É hoje à noite. Eu falei, caraca, hoje à noite. Eu pensei, uma semana para se preparar. É hoje à noite, 7h30. Eu falei, tô dentro. Posso levar uma poesia? Aí ele falou assim, crente levar poesia, pensa numa coisa horrorosa. Eu falei, meu filho, o crente que eu sou tem café no bule. Amém? Pode levar. E eu lembrei da poesia do pastor Cláudio Duarte. Quem já ouviu essa poesia no YouTube? Quem já viu essa poesia? Só você? Só você? Não, quem viu, levanta a mão. E pouca gente. Ficou legal o testemunho. Aí eu falei assim, vou levar uma poesia. E essa poesia foi declamada por Cláudio Duarte. Mas quem escreveu foi o nosso irmão Sidney Moreira, não é o Cid Moreira não. E eu gostaria muito de declamar para você. Declamar não, de você ler. Aí liguei para minha mãe e para meu pai, que já são velhinhos, gostam desse negócio de sarau. Aí eu falei, vamos lá mamãe, que hoje à noite vai ter um sarau lá, e eu vou declamar uma poesia, minha mãe. Vai declamar a poesia ou vai ler? Eu falei, qual é a diferença, mãe? Declamar é você saber de cor e expressar ela com o seu coração. Ler poesia é aquilo que você faz. Abre o caderno, leia para os outros ouvir. Eu falei, eu vou ler a poesia, mamãe. Corri no português, joguei naquele Google arrumador, tem um arrumador, não tem, de português? Tem um negócio que arruma o português lá, para não posso errar com ela, porque ela é professora de português, dá aula na faculdade, tem 2 matrículas no estado e enjoada no português. Quando a gente, brincando lá em casa, à vontade, né, solta uma delas, ai meu Deus, eu não aguento ouvir isso. A minha mãe é um espetáculo. Aí, cheguei lá e tal, que o pessoal, todo mundo lá, não sei o que e tal, e tinha uma jornalista que nos recebeu com um chapéu desse tamanho, coisa mais linda, toda vestida, vamos começar nosso sarau. Eu falei, que beleza. E aqui fulano de tal vai tocar uma musiquinha. Aí ele falou assim, como hoje é carnaval, eu tenho uma música muito legal para tocar aqui. Vamos lá comigo. Oh, abre alas que eu quero vazar. E eu lá, ó. Mas pastor, você não ficou sério? Não, irmão. Eu não sou o crente jumento. Já conhece o crente jumento? Assim, o cara fechada. Isso é do diabo. Isso é do demônio. Você não está no sarau?
Está esperando o quê? Que todo mundo ore primeiro, Senhor, abençoe esse sarau. Não, irmão, ali é lugar de ímpio, e o ímpio fala daquilo que é próprio. O que ele está precisando é do sal que vem do céu. A gente aguardar a nossa oportunidade. Aí começaram a abrir alas que eu quero passar. E eu aqui, ó, me contextualizando. Posso ouvir aleluias? Meu Senhor e meu Salvador almoçava e jantava onde? No meio dos pecadores. Estava lá junto com eles. Aí o outro tocou um chorinho, o outro cantou uma música do Chico Buarque. Chico Buarque, eu nunca entendo aquelas letras, é um espetáculo aquilo, mas eu sei que é legal. Todo mundo se emociona, não sei porquê, mas não tem começo nem fim, tudo bem. Vamos lá. Rolou tudo, vamos tomar o nosso cafezinho. Eu falei, queria fazer minha poesia. Falei com o chefão, então, já que nós temos 10 minutinhos, o Vitor hoje deu o nome aqui, e o cara da Casa Brasil estava lá, falou assim, sim, ele falou que ia trazer uma poesia, por favor, traga a poesia. E eu trouxe a poesia para poder trazer. Peguei, me levantei, fui até onde o pessoal estava ministrando e li a seguinte poesia. Vê se fica legal. Existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus quem criou o casamento. A princípio não lhes parece conveniente unir dois seres de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea ao seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar fim à solidão. E disse Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, começando a cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão. Ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A reação lá foi a mesma, imagina que barato. E a partir daquele dia, Adão, bem mais ocupado, deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre depois do rascunho. Mas há homens que falam, e mesmo quem acredite, que Deus fez o homem primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida 2. Não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito, discorde quem quiser, porque o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é a mulher. Posso ouvir aleluias? Eles fizeram essa cara que vocês estão fazendo agora. Pô, que maneiro, cara. A gente não esperava isso dos crentes. A gente esperava que ele fosse expulsar tudo quanto era demônio aqui, expulsar aquela coisa toda. Aí o pessoal ficou assim com a alma elevada. Pô, que legal, que poesia maneira. Deixei gravada lá no computador, tá? Tanto o vídeo quanto o coisa para você poder ver do Cláudio Duarte. Maravilhosa. O pessoal, pô, que maneiro. Aí a jornalista, empolgadíssima, muito obrigado, tá? O pessoal, pô, conta mais uma, você quer... Não. Deixa para outro dia. Só tinha essa. Deixa para outro dia, fui me sentar. A hora que eu me assentei, ela falou assim, poxa, Vitor,
Você sabe uma coisa que eu gostaria muito aqui, que eu já fiz não sei quantos saraus? Entenderam, né? Tá ótimo, espetacular. Se a informação passou, tá ótimo, beleza. Se minha mãe tivesse aqui, eu tinha que falar perfeito, mas não tá, graças a Deus. Vamos lá. Aí ele falou assim, você sabe uma coisa que nos falta aqui? O que falta? O que falta? O louvor evangélico. Eu acho aquilo, as músicas de vocês, a coisa mais linda do mundo. Isso... Hã? O que foi? Me interrompeu. Estou viajando aqui, calma, peraí. Aí, eu acho aquilo a coisa mais linda quando vocês louvam, adoram a Deus. A gente sente o corpo arrepiar, esquentar. E eu falei assim, a senhora quer ouvir um? Aí a pessoa, como assim? Eu tenho aqui um guardadinho para vocês. Aí ela, tem? Qual que é? Eu falei assim, só para emprestar o violão, por favor. Peguei o violão, fiz aquela cara de, como é que é? Caetano Veloso. Sentei-me, dobrei a perna, botei o violão e comecei. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes pranteavam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Você pode aplaudir a Ele? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. A Ele é que fez a promessa e cumpriu em nossas vidas, que em nós o seu nome seria conhecido e glorificado. Eu quero que você faça muito barulho para Ele, onde o nome dEle seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Aleluias! Aleluias! Diga, eu sou isso! Diga, eu não sou uma besta quadrada, limitada pela religião. Diga, eu tenho aquilo que me faltava. O Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir e glorificar esse Deus maravilhoso? Aleluias! Aleluias! Ficaram impactados, começaram a achar isso é lindo demais. Aí falou assim, olha, no próximo já vou, no próximo eu não prometo. Não prometo, porque são coisas lá de casa. E são coisinhas que a gente canta assim, quando não tem nada para fazer, a gente... Valorizar, Pedro, valorizar. Sei lá quando é que eu vou ver aquela mulher de novo. Posso ouvir glória a Deus, amados? A ardente expectativa da criação é a manifestação dos filhos amadurecidos de Deus. Eu leio a palavra esse final de semana. A galera, e aí, Vitão? Vamos embora pra praia? E aí, Vitão, vamos mergulhar? E aí, Vitão, vamos pular carnaval? Eu falei assim, não, o que você vai fazer? Eu vou para a igreja jejuar. Você está maluco? É carnaval. Pelo menos um feriado para você poder descansar. Eu preciso jejuar. Mas por quê? Porque o Vitor me atrapalha demais, cara. Você está maluco? Me atrapalha, ele tem muitas vontades. Ele tem muito querer. E eu estou doidinho para pregar ele naquela cruz. E não vou pregar com plástico, não, nem com esparadrapo. Vai ser com um prego. Porque eu não quero mais aqui que o Vitor dite aquilo que eu tenho que viver. Eu tenho que saber dele, o que ele tem para a minha vida. Porque a vida que eu vivo hoje não é minha, mas é para o louvor da glória dele. A minha vida há de ser revelada
quando ele voltar, mas enquanto ele não voltar, eu farei a sua vontade. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Eu não vou fazer aquilo que eu quero fazer. Pastor, como você está passando um carnaval, eu acordo, meu irmão, me arrumo, tomo um banho, fiz a barba e vou para a igreja. O que o senhor faz? Eu leio Bíblia até rachar o cano das pingas, até der sono. Depois eu abro a internet e procuro uma ministração maneira. Quem quer uma ministração muito maneira? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Ademar de Campos, os inimigos da santidade. São sete temas. São 7 temas, não, são 7 partes. E ali eu fico ouvindo aquilo ministrar sobre a minha vida. Cada ponto que ele ministra no meu coração, eu dou um pause e digo: Senhor, cumpra isso na minha vida. Deixou de ser do Ademar de Campos, se tornou meu. Aprendi isso com Pedro. Aprendi isso com Pedro. Um dia que o Pedro foi pegar uma palavra viva, ele usou uma frase certinha daquilo que eu ministrei aqui. Eu falei: poxa, Pedrão, tu usou uma palavra que Deus tinha me dado. Ele falou assim: não é mais sua, não, filho. Você ministrou na minha igreja e se tornou meu. Achei fantástico. Tudo aquilo que ministram sobre a minha vida se torna meu. Eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Aprendi contigo, cara. A partir daquele dia, todas as pregações, não deixou de ser do quem está pregando, é minha, estou recebendo em nome de Jesus. Quem está recebendo hoje? Não é mais minha, é sua. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vá e salgue esse mundo com o sal da terra, porque, meu irmão, se você for um mala religioso, primeiro, você não vai cumprir a vontade do Pai. Segundo, você está caminhando para a morte. Porque se o seu sal for insípido, para nada mais presta a não ser lançado pelo chão e ser pisado pelos homens. Diga: essa maldição eu não quero sobre mim. Diga, essa maldição de sal insípido eu não quero sobre mim. Joga as duas mãos lá em cima, mais alto que você puder, fecha os olhos e diga assim: eu sou a luz desse mundo, o sal dessa terra. Dentro da minha vida tem café no bule. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu passo na porta do cara que me convidou para estar no sarau. Ele me vê e faz assim, ó. Tipo assim: eu queria mais um pouquinho. Aí ele falou assim: Vitor, aquilo foi fantástico. Ele falou assim: todo domingo, 7h30 tem lá na igreja. Aquilo é normal. É o que nós vivemos, é o que nós somos. Ser santo é um privilégio que Deus nos deu. Não chame de ridículo aquilo que eu sou. Meu estilo de vida não é mundano, não é nem terreno, nem carnal, nem diabólico. É divino, é segundo o padrão da palavra de Deus. Por isso que para todo mundo pode, para mim não. Serve, mas todo mundo faz. Eu não. A galera está indo para o inferno, eu estou indo para a glória. E o caminho da glória é diferente daqueles que estão indo para o inferno. Por isso que para nós o buraco é mais embaixo. Não tem importância. Não tem importância, é mais difícil. O ímpio hoje joga na cena e recebe 40 milhões. Você está orando pela tua bênção faz 15 anos. E não chega por quê? Não chega porque você não está pronto para receber. Só vai chegar o dia que Deus fala assim: filho, está pronto. Entra na tua vitória. Porque quando você estiver pronto, você não faz como o ímpio, joga fora. Você vive e louva o Senhor com aquilo ali. Nós somos isso. O que nós precisamos, como Pedro precisou um dia, era ser cheio do Espírito Santo e falar: Senhor, usa a minha vida para salgar essa terra. Chegar no meio de situações complicadas, adversas desse mundo, e falar como Pedro falou: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho cura, sinal, milagre, maravilha. Eu tenho a solução para o teu problema. Diga: eu sou a solução da humanidade, de Deus, aqui na terra. É com isso, Pedro, que a gente vai mudar essa história. É com isso, cara. Discípulo. A palavra sobre discípulo. E de fazer discípulos. O que significa fazer discípulo? No original, um igual. Fazer um igual.
de todo o teu coração, você está pronto para fazer discípulo? Você quer que alguém seja como você hoje? É sério, cara. Você está pronto para alguém caminhar contigo de manhã, de tarde, de noite? Será que em alguma área da tua vida ele não vai se escandalizar? Será que você está pronto para poder fazer um igual? Que glorifique o nome do Senhor, que seja uma bênção, ou melhor que você. Pedro fez. Olha, eu posso ser um ferrado. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma herança do meu discipulador. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir glória a Deus? Fique inconformado com essa palavra. Vai dormir incomodado. Essa semana inteira aquilo vai doer no teu coração. Quem eu sou em Deus? Que tipo de crente eu sou? Que tipo de sal eu salgo essa terra? Que tipo de testemunho eu dou? O quanto as coisas do Pai são importantes para mim. As minhas coisas querem se tornar importantes. Eu falo assim, é importante, vai para a cruz. Jejum, de meia-noite, 6 horas da tarde, todo dia. Até quarta-feira de cinza. Não, vai morrer. Vagabunda safada. Minha carne é horrível. Quer tudo que é prazer da carne. Tudo que é gostoso, tudo que é prazer, tudo que é preguiça, ela gosta. Falei, tu gosta? Então vai para a cruz. Vai para a cruz que é teu lugar. Porque ninguém pode viver ressurreição se não morrer antes. Posso ouvir aleluias? Você vai determinar a partir de hoje o que vai ser a tua vida, a tua caminhada aqui na face da terra. Você determina a partir de hoje que tipo de crente você vai ser, que tipo de pessoa você vai ser. Eu vou te dizer, vou te lembrar que você está morrendo. Você está morrendo. Não sabemos quanto tempo temos mais sobre a face da terra. Posso ouvir aleluias? E esse pouquinho de tempo que nós temos ainda, pouquinho, porque ou morreremos, ou ele vem para nos buscar. O que faremos com esse pouco de tempo? Seremos a mesma coisa? A mesma coisa? Ou vamos mudar nossa história hoje? Com quem que Deus falou hoje aqui? Posso ouvir aleluias? Antes de fazer discípulo, alguma coisa assim, caminha estreito com o Pai. Mortifica a tua carne e fala, seja incomodado, Deus, eu quero mais do teu Santo Espírito. Eu quero jejuar, eu quero me consagrar, eu quero ler Bíblia, eu quero ser cheio da tua glória, para quando as pessoas passarem por mim, sentir a tua presença, a tua glória, serem impactadas pela minha vida. Posso ouvir aleluias? Eu vou vir pregar aqui mais uma vez, mas eu quero ver os teus filhos do teu lado. Eu quero ver que essa palavra produziu em você frutos. Não estou falando filhos naturais, não. Estou falando os filhos espirituais. As pessoas que vão ser impactadas pelo teu testemunho. Não é pregar o evangelho. É você ser quem você é em Deus. Não tem capeta, não tem doença, não tem Dilma, não tem nada que impeça o poder de Deus em nós através dela, em nome de Jesus. Posso ouvir aleluias? Eu vou vir pregar aqui, perdão. Não sei se é semana que vem ou daqui a um ano, mas quando eu voltar aqui, pelo menos um filho teu, nascido pelo impacto que você causou na vida dele, eu vou ver do teu lado, e tu vai me apresentar. Pastorzão, tu lembra daquela pregação que tu trouxe, numa segunda-feira de carnaval? Eu falei assim, não lembro não, não lembro de nada, nunca lembro de nada, impressionante. Tem pessoas que me perguntam, pastor Vitor, sabe aquela profecia? Se cumpriu, pastor, que bênção, Deus te abençoe. Qual o dia que foi mesmo? Pastor, está de brincadeira, Mas você vai me lembrar, lembra, pastor, numa segunda-feira de carnaval, no 2014, o que tem? Que o senhor profetizou que a minha vida iria impactar a vida das outras pessoas, que o meu relacionamento com o Pai ia se estreitar, que eu ia morrer naquela cruz e viver o poder da ressurreição. O que tem? Aqui, meu filho, ó. Todo orgulhoso aqui, meu filho, nasceu da minha fé, nasceu do impacto que foi da minha vida na vida dele. Quantos querem isso? Fica de pé para receber em nome de Jesus. Pessoal do louvor, vem aqui para mim rapidinho. Pessoal do Ministério de Louvor. Mas não vem devagar não, vem correndo. Isso. Fecha os teus olhos, abre as tuas mãos. Hoje eu posso falar como Pedro, eu não tenho ouro nem prata,
mas aquilo que eu tenho eu te dou. Alamassuria, xerei, calamansurile, calamalai. Receba o poder de Deus sobre a tua vida agora. Fecha os teus olhos, começa a falar com Deus, começa a reclamar com Deus. Fala assim: eu não aceito mais esse estilo de vida que eu vivo, eu quero mudança. Começa a falar com Deus agora, fecha os teus olhos. Erei, calamassuri, calamas. Que coisa de adoração. Lei, calamassuri, 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 calamas. Não tem hora para acabar? Amém. Fecha os olhos. Fecha os teus olhos, abre as tuas mãos. Você não é um crente comum. Um dia o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não para ser um mero participante de uma congregação, mas sim para ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Você nasceu para ser um agente de Deus aqui na terra. Você não pode se conformar com outra coisa que não seja isso. Você é a esperança daqueles que estão morrendo. Você é a esperança daqueles que estão enfermos. Você é a esperança daqueles que estão procurando a sua alegria na vaidade de um carnaval. Você é a esperança de apresentar a verdadeira vida, que é o teu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e gerar discípulos, homens e mulheres igualzinho a você, cheio do Espírito Santo, sinais, curas, milagre, maravilha, ousado, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Fecha os teus olhos, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite, e Ele começa a passear em nosso meio. Abre as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Esquece do teu irmão. Esquece que você está aqui agora. Mas lembre-se que você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele está aí com você agora. E o Espírito Santo vai começar a falar de verdades que só você e Ele vão conhecer, vão saber. Continua com as mãos abertas. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Nós vamos adorar o Senhor da forma que Ele quer agora. Em João 4 diz que Deus passeia sobre a face da terra, procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e o adoram em verdade. Eu quero que Deus te encontre nessa noite, adorando da forma que Ele quer, não da forma que você quer, mas da forma que Ele quer, em espírito e em verdade, livre, abandonado. Rendido estou aos pés da cruz.